Bom, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado aqui pela acolhida, uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. O Padre Marcos me pediu então para falar com vocês sobre os novíssimos. Esse tema ele é muito importante e, como os pastores estavam questionando aqui no início, infelizmente às vezes é pouco tratado hoje em dia na igreja, mas talvez seja até o tema mais importante, né, para nós, que diz respeito ao fim último do ser humano. Ou seja, aquilo que acontecerá com nós, aquilo que nos foi revelado por Deus, por meio da doutrina da igreja, que será o fim último do homem. A rigor, os novíssimos são 4, né? Morte, juízo, céu e inferno. Só que eles acabam se dividindo em mais algumas realidades. Por exemplo, o juízo se divide em juízo particular e juízo universal, ou juízo final. O céu, ele pode ter um estágio anterior, que é o purgatório, que é um estágio que a maioria das pessoas que vão para o céu passa. E existe ainda uma outra realidade, que é a realidade do limbo, que eu vou comentar daqui a pouco, mais para frente, talvez não hoje. Então vamos falar da primeira realidade, que é inclusive a que vai acontecer primeiro e vai acontecer para todos. Não são todos que irão para o inferno, não são todos que irão para o céu, nem para o purgatório, mas todos irão morrer. Inclusive tem um ditado popular, que é inclusive pagão, mas que é verdadeiro, que é: a única certeza da vida é a morte. E isso é verdade e tem que ser falado, que acontecerá com absolutamente todos nós. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão a respeito da morte em si. Ou seja, o que é a morte para o ser humano, especificamente. Então vamos voltar um pouco, até num tema que eu abordei na nossa semana catequética anterior, que é o seguinte: Deus criou duas grandes realidades. Claro que a realidade como um todo é uma só, mas duas partes da realidade. A realidade espiritual, composta pelas criaturas angélicas, que nós vulgarmente chamamos de anjos, que são criaturas imortais, incorruptíveis, portanto, e puramente espirituais. Ou seja, os anjos não são compostos de matéria, não tem matéria nos anjos. Até metafisicamente falando, eles só têm ato de ser e essência. São esses dois princípios. Então eles são puramente espirituais, imortais e inteligentes. Então, os anjos são inteligentíssimos. São muito mais inteligentes do que nós. O anjo mais inferior, ele é infinitamente mais inteligente que o homem mais inteligente que já existiu, ou que irá existir. Tá? E existe a realidade material. Só que existia, esses dois mundos, vamos dizer assim, eles são praticamente incomunicáveis. Licença. Por quê? A realidade material, ela não tinha consciência alguma. Ou seja, quais eram os entes, os seres materiais mais elevados antes do ser humano? Os animais. E por mais complexo e elevado que seja um animal, um primata, por exemplo, ele não tem consciência que ele existe. Ele não tem inteligência. Ele não sabe que ele existe. Então, quando Deus criou o homem, e esta é uma das razões pelas quais Deus criou o ser humano, ele uniu as duas coisas. Ele criou um ser material dotado de uma alma imortal e racional. Ou seja, o homem a gente até brinca em filosofia, o homem é uma mistura de anjo e macaco. Nós somos isso, porque nós temos toda a realidade material e animal, que é própria dos animais, inclusive instintos animais, sentimentos animais, mas nós temos também uma alma que é imortal, que conhece a si mesma e que tem escolha, decisão, vontade, e que, portanto, pode se relacionar com o próprio Deus. E isso é semelhante aos anjos. Então, essas duas coisas estão no homem. O homem é uma síntese. O homem é a síntese da criação. É onde, que eu falei, esses dois mundos se encontram em um único ser. Só que aí existe, entre aspas, um problema, que é o seguinte: toda a realidade material, ela tende naturalmente para o nada.
tudo que é material se desfaz ao longo do tempo. Esse desfazer, em filosofia, nós chamamos de corromper, a corrupção. Inclusive, quando a gente fala corrupção no sentido moral, em analogia, a corrupção real, que é algo simplesmente deixar de ser daquela forma, de existir. Então, tudo que é material, todos os compostos materiais, eles deixam de ser compostos materiais. Inclusive os vivos. A árvore morre e os animais também morrem. A partir do momento que eles nascem, eles já estão caminhando para a morte. Então, portanto, o corpo humano é naturalmente ordenado para a morte, ou seja, para a corrupção. Isso é natural no corpo humano, porque faz parte da nossa realidade animal e material. Então, a alma humana já é naturalmente mortal e incorruptível. Claro que pelo favor de Deus, se Deus quisesse, Ele extinguiria a nossa alma. Mas Ele a criou incorruptível, ou seja, para existir para sempre, não envelhece. A alma não envelhece, a alma não adoece no sentido de ganhar uma deficiência que prejudica a sua constituição, e ela não morre, nunca, a menos que Deus a extingua. Mas pelo curso natural da existência dela, ela é incorruptível. Esta é a realidade da alma humana. Só que ela, unida a um corpo mortal, gera o quê? Gera um certo desequilíbrio. Porque quase que fica absurdo, né? Porque a alma, sendo imortal, racional, unida a um corpo mortal. Ou seja, que vai naturalmente tender para a corrupção e, portanto, para a separação dela. O que fez Deus, então, para os nossos primeiros pais? E essa seria, vamos dizer assim, a vontade antecedente de Deus. Seria o desejo dele, embora Deus soubesse tudo que ia acontecer, óbvio, é Deus, mas que, se não fossem as nossas decisões, teria sido assim. Ele deu aos nossos primeiros pais o dom preternatural. Preternatural porque não é nem natural nem sobrenatural. Então a gente dá o nome de preternatural. É algo exclusivo, vamos dizer assim. Da imortalidade do corpo. Então, ou seja, os nossos primeiros pais, antes do pecado, eles não envelheciam, eles não adoeciam, e se não tivessem pecado, não iriam morrer. Nem mesmo os filhos deles. Seria um patrimônio familiar, inclusive. Seria passado para todos nós. Por quê? Pela natureza do corpo dele? Não, mas por uma ação da graça de Deus que preservaria o corpo, que naturalmente tenderia para o nada, né, para a morte, para a corrupção, né, para a velhice e a morte, seria mantido incorrupto, intacto. Essa seria o plano de Deus para a humanidade. Para quê? Para que a alma não sofresse. Agora o que aconteceu? Os primeiros pais se rebelaram contra Deus. Cometeram o pecado. E aí o que Deus fez para ensinar eles uma lição? Pois agora eu retiro o dom. O preço do pecado está na Bíblia. Se o salário do pecado é a morte. Então é por isso que nós morremos. Porque todos nós nascemos pecadores, como os nossos pais. Então, é a pena de morte que Deus nos deu. Ou seja, para que nós aprendêssemos, primeiro, com um castigo merecido pelo pecado, e segundo, para nos ensinar uma lição, porque todo castigo de Deus, ele não tem só o propósito de castigar, mas também de ensinar. Os castigos passageiros de Deus. Né? A gente vai falar do inferno mais para frente. Então, para que nós entendamos que fora de Deus é a morte, ou seja, nós só não morríamos por favor dele. É isso que ele quer dizer quando ele fala, quando a Bíblia narra, ele fala o seguinte: Adão e Eva, viesses do pó e ao pó retornarão. Ou seja, vocês são pó, vocês não são nada, vocês são alguma coisa porque eu te criei. E agora vocês se revoltam contra mim. Então vocês vão ter que aprender pela dor, já que não aprenderam pelo amor, o que é a vida. Ou seja, vocês vão ter que agora passar pela corrupção como os outros animais, natural, morrer, e depois eu vou planejar uma salvação para vocês. Vocês vão ter que passar por tudo isso antes. Então a alma é isso. É quando a morte, para nós é isso. No caso dos animais e das plantas, a morte é a total aniquilação, ou seja, corrupção. Eles se extinguem. Animal e planta tem alma? Tem, mas a alma deles não sobrevive após a morte. Eles morrem e deixam de existir. É por isso, inclusive, que eu posso matar uma galinha, matar uma vaca, matar um porco para me alimentar, porque eles não têm alma imortal. Se eles tivessem, seria um absurdo. Mas eles não têm, por isso que eles estão aqui para nos servir de alimentos, inclusive. Agora, no ser humano, a morte é quando a alma se
desprende do corpo. Ou seja, o corpo, pela ação do tempo permitida por Deus, ele vai definhando, até o momento que ele não se sustenta mais. E a alma se separa. E essa separação é a corrupção da pessoa humana, da substância humana. Embora a nossa alma continue intacta. Mas não é o nosso estado natural. Tá? É por isso, inclusive, que, veja, não sei se vocês lembram, quem estava aqui na primeira semana catequética, eu expliquei um pouco sobre substância. Né? A substância humana ela é iguala a uma pessoa. A palavra pessoa, ela se refere à substância humana completa. Ou seja, alma e corpo juntos. Quando você morre, você deixa de ser uma pessoa. Por quê? Porque a substância está incompleta. Ah, você esquece quem você era? Não, você lembra tudo. Você continua, você preserva a sua identidade. Isso fica na alma. Só que a alma sem o corpo, ela é incompleta no ser humano. Porque Deus não nos criou para sermos almas separadas. Hoje em dia, inclusive, muitos católicos, sob influência do espiritismo, acham que a nossa condição natural é a de alma. E que nós estamos com um corpo como se fosse uma veste, uma roupa. Não é assim. O corpo nos é natural. Ou seja, a nossa pessoa mesmo é composta de alma e corpo. É por isso, inclusive, quando você vai à missa, você não reza pelas pessoas do purgatório, você reza pelas almas do purgatório. Nós não nos referimos a quem está no purgatório, no céu e no inferno, como pessoas, como almas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando há essa separação da alma, do corpo, isso é imediato? Imediato, morte. Separou? Você falou corpo, a alma subiu, o corpo ficou aqui. O corpo ficou aqui. Tanto é que, intuitivamente, nós sabemos isso. Porque, por exemplo, você não fala assim, que é uma pessoa sendo velada. O corpo. O corpo. O corpo do fulano, o corpo do fulano está sendo velado. Aqui tem uma relíquia do corpo de Santa Teresinha. A Santa Teresinha não está mais ali. Morreu a pessoa não está mais ali. A alma dela não está mais ali, está só o corpo. Ah, então eu posso jogar o corpo no muco mesmo, posso jogar no esgoto. Não, tem que ter um respeito pelo corpo. Por quê? Porque o corpo guarda, a alma guarda a relação de posse com o corpo mesmo após a morte. Então é por isso que você sepulta com todo respeito. É por isso que quando é uma pessoa santa, aquele corpo também está santificado, porque teve unido a alma, e é por isso que tem o culto das relíquias. É um meio da ação da graça divina, porque aquele corpo foi santificado. Então guarda essa relação de posse. Aí se por acaso a pessoa morreu no incêndio, o corpo foi incinerado, não achar mais o corpo. Não tem problema. Deus irá ressuscitar da mesma forma. A gente vai chegar na ressurreição. Né? Mas em situação normal, eu tenho que ter respeito pelo corpo. Tem gente que até achando que está sendo muito humilde de falar que quando eu morrer pode jogar no lixo. Tentar, não é bem assim. Tem que ter um cuidado, sim. Inclusive por isso que a igreja não recomenda a cremação. É proibido? Não é. É pecado? Não é. Mas não é recomendável. Porque não é muito cristão. Sei lá, incinerar o corpo e jogar assim. O mais cristão é você colocar num sarcófago ou na terra. Mas não é pecado, tá? Não entra em crise. Tem gente que... Pergunta? Não vou responder. Tá bom. E no caso da doação? Não, é tudo bem. Você está salvando uma vida, né? Você doa o órgão. É muito cristão isso, né? Você doar o órgão para salvar uma vida, porque aí é mais importante você salvar a vida do que o órgão não está te servindo mais ali. Mas geralmente você doa o órgão, você não doa o corpo. O corpo inteiro. Você doa o órgão. É que nem estudo também. Usar o corpo para estudar. Tudo bem, porque você está estudando com uma finalidade boa de desenvolver curas para doenças. Você não está desrespeitando o corpo, você está estudando. Também não tem problema. Tá? Mas você não pode violar o corpo. Aí é pecado, se você pegar lá e violar um corpo. Pegar um pedaço de osso, começar a brincar, chutar. Aí sim é pecado, porque você está desrespeitando o corpo humano. Tá? Não é um osso de galinha, tá? Para você pegar e fazer qualquer coisa com aquilo. Tá bom? Bom, então essa é a questão. Então a morte em nós é isso, a separação da alma e do corpo. E é uma separação
violenta, ou seja, ela é algo que eu falei, é por isso que ninguém gosta da morte. A morte realmente ela é um castigo. Uma coisa é você falar assim, eu tenho que aceitar a morte, que a gente vai falar já já. Temos que aceitar sim, e até abraçá-la em certo sentido. Mas outra coisa é você falar que a morte em si mesma é boa. Não, não é, é um castigo. E todo castigo em si mesmo é ruim, por isso é castigo, para nos ensinar algo. Então a morte é isso, é um castigo pelo nosso pecado. Se todo mundo é pecador, todo mundo morre. Ninguém escapará da morte. Inclusive quem estiver vivo aqui no dia do juízo final morre antes de ressuscitar. Ninguém vai deixar de morrer, porque esse corpo ele tem que ser purificado, purgado, vamos dizer assim. Ok? Muito bem. Ana, Oi. você chama de castigo, dizendo que Deus castiga? Claro, Dessa forma? claro. Deus castiga, óbvio. E por que a gente pede a intenção de nós, qual o papel de Nossa Senhora, que a gente pede na hora da nossa morte, para que São José dá com a gente na hora da morte? Para que eu tenha a oportunidade de arrepender dos meus pecados, ser perdoado e ser salvo. É isso. Com ele. Tinha dúvida. Você pode não sentir dor, você pode morrer dormindo, vamos dizer assim. Mas você vai sentir a separação. Aquilo ali você vai sentir. Não, todo mundo vai. Uma nota em rodapé aqui, né? O que ela perguntou aqui. Às vezes as pessoas confundem, por exemplo. Que Jesus fala, né? Pedis e recebereis. Tudo que vocês pedirem a mim, com fé, vocês receberão. Aí tem gente que acha assim, eu pedi uma Ferrari para Deus, ele vai dar. Não é isso que ele está se referindo. Ele está se referindo que ele vai dar tudo que é necessário para a nossa salvação. Ele vai me dar o necessário para eu me arrepender e para eu me emendar dos meus vícios, caso eu tenha um arrependimento sincero. Isso é o que ele garante. Nada mais ele garante, porque nada mais não só não nos é necessário, como pode atrapalhar a nossa salvação. Então o resto ele vai conceder se for conveniente para a nossa salvação ou não. Não é que ele vai conceder os meus desejos. Sou eu que tenho que fazer a vontade dele, não o contrário. É que nem a oração, eu tenho que rezar todo dia. São Paulo fala, orar incessantemente. Para quê? Para eu mudar a vontade de Deus? Não, para eu me adaptar à vontade dele. É para isso que eu rezo. Para eu aceitar a vontade dele, não para ele fazer o que eu quero. Desde que seja uma coisa boa, eu até posso pedir para Deus. Mas sempre naquilo que os santos falam, que é a santa indiferença. Ou seja, eu estou pedindo isso para Deus, mas que seja feita a vontade dele, não a minha. Que a vontade dele é perfeita, não a minha. Em tudo. Estou doente. Vou rezar para Deus pedindo a cura. Você pode até rezar, porque é algo bom a cura. Então você não pode querer exigir, assim, Deus. Porque talvez não seja o melhor para você a cura. Dependendo da situação. Porque ele quer, em primeiro lugar, o nosso bem maior, que é a salvação da nossa alma na eternidade. E se para isso for preciso sacrificar todos os nossos bens menores, inclusive a nossa própria vida, ele vai sacrificar. É como um pai. Só que ele é um pai que tem a perspectiva eterna. Nós somos pais humanos, nós temos perspectiva só desta vida. Mas um pai, por exemplo, ele não deixa de dar uma injeção doída no filho para curar ele da doença. Agora, vocês imaginam que Deus quer a salvação eterna. Então, se for melhor que uma pessoa, sei lá, ser torturada até a morte, mas ser salva, é melhor que ela ser torturada até a morte e ser salva, do que ela viva 100 anos bem e depois vai para o inferno. Então, ele quer o bem maior, não os bens menores, necessariamente. Tá? Pergunta? No caso de uma pessoa com Alzheimer, assim, que fica muito tempo inconsciente, O que tem? ela pedir perdão, ela ter essa consciência na hora de morrer. Ela vai ser cobrada até o momento que ela tinha consciência. É como... Daqui a pouco, 10 anos, para poder decidir. Mas um momento antes dela ter Alzheimer, ela tinha consciência. É até ali que ela vai ser julgada. Não depois ela perder a consciência. Entendeu? É como quando você desligou ou morre. Você é julgado até o momento que você tem uso das suas faculdades. Por isso que Jesus fala, vigiai, não deixe para amanhã a conversão, porque amanhã você não sabe. Tanto você pode morrer amanhã, como você pode ficar com Alzheimer, você pode levar uma pancada na cabeça, tem coma, enfim. Nada nos é garantido, de novo. Não é porque eu estou rezando que não vai me acontecer nenhum mal, não, pelo contrário. Jesus falou que quem é fiel a ele sofrerá no mundo, sofrerá provações. No mundo sofrereis, ele fala. Então não é bem assim. Mas, para quem confia na misericórdia dele, se arrepende, ele garante perdão.
Bom, muito bem. A primeira parte está clara. Alguém tem alguma pergunta sobre a morte em si? Então, a morte, ela é em nós a separação da alma do corpo. Ela não é extinção, ela não é nosso fim. Às vezes as pessoas falam, chegou o fim, morreu. Não, chegou o fim dessa vida. Mas não chegou o fim da pessoa, ou seja, da alma dela. Ela vai continuar existindo. E agora que começou a parte principal, né? Mas chegou o fim só dessa vida. Então, até que não é muito católico o termo finados. Se vocês olharem no missal romano, não está escrito lá dia de finados. Está escrito dia de fiéis defuntos. O termo correto é defunto, não é finado. Finado é entender que acabou. Agora, defunto é uma palavra que existia no latim que designava um soldado que cumpriu a sua missão. Então, quando ele cumpria a missão e voltava, ele era um defunto. Ou seja, alguém que cumpriu. Então, a pessoa que cumpriu já a sua missão terrena é um defunto. Curiosamente, hoje em dia, defunto soa mais feio para a gente do que finado. Mas a palavra em si é melhor do que a palavra finado. Tá? Muito bem. Então, a morte é isso, e ela existe como castigo pelo pecado. E ela, portanto, a morte, ela deve ser o norte da nossa vida. Tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu faço, eu tenho que pensar, um dia eu vou morrer, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 20 anos, daqui 50 anos, mas um dia eu irei morrer e eu irei prestar conta a Deus. E só vai importar nesse momento a conta que eu vou prestar com Deus. Não vai importar o quanto amado eu fui, o quão famoso eu fui, o quão rico eu fui, o quão bonito eu fui, só vai importar o que eu fiz diante dele. Então o pensamento da morte, na verdade, deveria ser constante. Todo dia eu deveria acordar pensando, eu morri hoje, eu posso morrer amanhã e aí eu tenho que pensar, viver, né, como disse Santo Afonso, nós deveríamos viver todos os dias pensando, eu vou morrer hoje. Como se eu fosse morrer hoje. Se eu fosse morrer hoje, diante de Deus, como que estaria a minha alma? Estaria pronto? É isso que eu deveria pensar. É isso que nós deveríamos pensar todos os dias. E pautar as nossas ações, pensamentos, desejos, em função da morte. Então, a morte é algo... É por isso que se vocês entrarem em igrejas antigas, boa parte delas vocês vêem lá esqueleto, caveira. Você fala, nossa, Deus me macabro. Mas por quê? Para lembrar. Teve igreja em Portugal que enfeitaram com crânio. Sim. É a de Évora, de São Francisco. Exatamente. É a igreja dos ossos. Está até escrito assim, nós ossos que estamos pelos ossos esperando. É para lembrar. Uma coisa também que é muito assim, impactante é quando você vai em Minas, nas cidades históricas, você vê os santos com cabelo. Eu, quando vi a primeira vez, aquilo me deu um... Assusta, né? É impactante. Entendeu? Então, assim, a razão é exatamente essa. Ou seja, lembre-se que você irá morrer. Lembre-se que você irá morrer. Uma freira lá em Portugal, em Santo Antônio, eu levei um susto porque tinha um Jesus aqui cabeludo. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? Porque aqui não gosta de Jesus. Aí ela falou assim que na Idade Média, quando as mulheres ou os homens se confessar, dependendo do pecado, eles eram obrigados a dar o cabelo. A penitência era dar o cabelo para pôr um santo. Então, isso que fala que era o pecado cabeludo. Então, quer dizer, não ficar sabendo que era justamente que o povo sabia. Às vezes o pecado sabia, porque está careca. Então, Maria teve o corpo incorruptível declarado ao céu porque não tinha pecado. Exatamente. Então a Virgem Maria, não tendo tido pecado algum, nem original e nem atual, não lhe foi imputada a pena da morte. Então ela... Aí existem duas teses que ambas são aceitas pela igreja, porque não faz muita diferença. A primeira tese é a tese que ela simplesmente não morreu. Deus miraculosamente concedeu o corpo incorruptível e glorioso a ela, e ela foi assunta. A outra é que ela chegou a morrer, mas ela logo em seguida ressuscitou, sem separar, sem chegar a separar a alma. Assim. Ela já, em seguida ressuscitou, recebeu o corpo glorioso, sem julgamento, sem nada, e foi levada de corpo e alma ao céu. O fato é que com ela não houve sequer julgamento, porque não tive que julgar. Ela é perfeita, em função dos méritos do Filho,
ela foi preservada do pecado original, viveu uma vida inteira sem pecado e, portanto, não foi imputada a pena do pecado, que a morte foi assunto ao céu. E no céu existem dois corpos incorruptíveis, materiais e humanos, o de Jesus e o da Virgem Maria, aguardando os nossos. Né? E aí que eu não vou adiantar o assunto, mas só por causa que faz parte desse assunto. É por isso que nós ressuscitaremos. Por quê? Porque não é natural que o homem seja separado, uma alma separada. É um castigo temporário. Deus não nos criou, repito, para sermos almas separadas. E Deus não muda o seu plano. Então nós seremos restituídos de corpo. É por isso. Tanto quem está no inferno, quanto quem será salvo, que já está no céu, ressuscitará no último dia. Então, isso justifica que a gente não pode acreditar em reencarnação. Exatamente, não existe reencarnação. Nenhum católico pode acreditar em reencarnação. Se a gente vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Esse corpo é seu, você vai ressuscitar exatamente assim, só que sem nenhum defeito atual que nós temos. Exatamente. Corpo glorificado. Glorificado também. Aliás, corpo perfeito, glorificado é quem estiver no céu. Porque quem estiver no inferno também receberá um corpo perfeito, que servirá de sofrimento extra, inclusive, para quem estiver no inferno. Mas será um corpo perfeito. Ou seja, Deus vai restituir o corpo perdido e sem, como eu falei, os defeitos próprios desta vida. Quem morreu bebê vai ressuscitar adulto. Ou seja, como era uma pessoa descida. Ou seja, na plenitude. A quem perdeu um braço, ressuscita com os dois. Quem perdeu a perna, as duas. Como eu falei, Deus vai tirar todos os defeitos. A quem tinha alguma deficiência, era sério, não vai ter nenhuma delas. Ele vai reconstituir o corpo sem nenhuma defeito. Ok? Perfeito. Como era o corpo dos nossos pais antes do pecado. E como é o corpo de Cristo após a ressurreição. Nós nem sabemos direito como é o corpo perfeito, porque ninguém nunca viu. Tanto é que os apóstolos, quando viram Jesus ressuscitado, não conheceram ele primeiro. Assustaram. Depois que ele se revelou. Porque estava com o corpo glorioso. Perfeito é, no caso dele, glorioso. Ó. E por isso que ele é o primeiro. Ele ressuscitou primeiro para depois nós ressuscitar. Tá? Posso fazer duas perguntas? Pode. Qual é o seu nome? Jonathan. Jonathan. Tinha que achar o Preste atenção. Preste atenção. A segunda pergunta. Só para me ficar mais claro. A morte, no processo de desligamento da alma do corpo, é considerado um castigo. Então, eu posso dizer que tudo aquilo que leva à morte, todo aquele sofrimento que você vai passando, causando durante a sua vida, até chegar no momento da morte, pode ser que também é uma morte? Sim. É uma morte. Sim. Você vai morrendo aos poucos. Vai morrendo aos poucos. Então, a gente morre em cada dor, em cada aflição, em cada desilusão, em cada. Enfim. Sim. Por isso que nós até falamos análogamente, nós chamamos de morte, pequenas mortes. São pequenas mortes. Por isso que tem pessoas que chegam com 100 e minha avó fazendo 103 anos, que falam, eu já vi tudo nessa vida, estou esperando a morte. Exatamente, porque essa vida não dá nenhuma felicidade plena. Exatamente. Então, chega um ponto que, inclusive, a nossa vida acaba sendo tão curta, que por mais que nós vivamos, nós temos uma alma imortal, então a vida é sempre curta. Tanto é que nós não percebemos a passagem do tempo na alma. Nós percebemos no corpo. Aliás, nós percebemos, mas na alma nós não somos afetados pela passagem do tempo. Só no corpo. Tanto é que você fala assim, há 10 anos atrás parece que foi ontem. Não, mas eu vejo isso. Aí eu falo assim, mas olha no espelho. Na verdade, a gente mostra. Ou seja, para a sua consciência, não foi nada. Você percebeu os 10 anos passando, mas não te afetou. Agora, olha o corpo. O corpo sentiu. E na verdade a gente morre cada dia. Sim. Nós vamos definhando. Né? Aliás, a partir dos 25 anos nós já vamos definhando. A juventude é algo muito curto. A juventude é dos 18 aos 25. Acabou. São 7 anos. É muito curto. Passa assim, um piscar de olhos.
Depois a gente já entra no processo de envelhecimento que vai levar a terminar na morte. Você vai envelhecendo, vai ficando mais sujeito a doenças, você vai enfraquecendo. Mas é por isso, como eu disse, voltando, que nós iremos ressuscitar, porque na ressurreição voltaremos a ser pessoas, ou seja, substâncias completas, tal qual Deus nos criou, e passaremos a eternidade com o nosso corpo. Não vai ter nada a ver com a vida atual, porque quem estiver no céu vai estar contemplando Deus face a face, e portanto vai ter a posse plena da felicidade, porque a visão de Deus, que é o ser infinito, satisfaz completamente a nossa vontade e o nosso intelecto. Então, por isso que a felicidade plena só existe no céu. Aqui é impossível ser feliz plenamente. E não vai ter nenhuma doença, nenhuma deficiência em nada. Nem dormir, nós vamos precisar. Nada. E quem estiver no inferno vai sofrer eternamente. Então, assim, não vai ter nada a ver, tanto para quem estiver no céu, quanto para quem estiver no inferno, a vida eterna. Mas ela será com corpo. Vai exercer matéria, porque a matéria não é má. Esse é o ponto. A visão gnóstica diz, dentre elas, o Espiritismo, que a matéria é má. A matéria não é má. A matéria foi criada por Deus. Essa nossa insatisfação com o corpo atual, ela se dá pelo pecado original que criou esse distúrbio em nós, que Deus nos impôs como castigo. Ou seja, em função do pecado original, eu tenho uma consciência racional que quer abarcar o universo inteiro, eu tenho uma alma imortal que quer viver dessa forma para sempre, mas eu estou envelhecendo, eu estou morrendo. Ou seja, esse conflito que nós temos com o corpo, ele é real, mas ele não é por causa do corpo em si. Ele é por causa do pecado que gerou esse distúrbio. Certo? Eu falo isso, o pessoal dá risada até, né? Mas a mesma coisa se aplica, por exemplo, a quem acha que consegue mudar o seu sexo biológico. Vai ressuscitar da forma como nasceu. Não adianta tentar lutar com a natureza. Não tem como. E assim vai. Alguma dúvida? E agora? Segundo a passagem de Lázaro, do rico e Lázaro, é possível que um contemple o outro, o que está no céu e o que está no inferno. Essa visão, ela pode ser verdade realizada. Aqueles que estão sofrendo no inferno podem ver aqueles que estão em paz no céu e vice-versa? Esse é um assunto que eu vou tratar melhor quando eu for falar do inferno. Ok. Mas, para responder a sua pergunta já, em primeiro lugar, a parábola de Lázaro, Jesus está falando antes da morte e da ressurreição dele. Então o rico não estava no céu. O rico estava no limbo dos profetas. Tanto é que Jesus fala, ele foi levado junto de Abraão, e não junto de Deus. E o Lázaro foi levado. O rico foi levado para o inferno, ele sim. Então existia essa comunicação, porque na verdade onde estava Abraão era uma parte do inferno, digamos assim, onde não existia sofrimento, mas que não é o céu. É um pedaço do inferno, digamos assim. Agora, no céu, que é inaugurado por Cristo, que é aberto por Cristo após o sacrifício, aí quem está no céu contempla quem está no inferno, mas quem está no inferno não vê quem está no céu. Por que quem está no céu contempla quem está no inferno? Porque, como disse São Tomás de Aquino, o inferno é o quê? A justiça de Deus sendo feita. Então, a justiça de Deus é bela. São Tomás falou algo que a gente até assusta quando vê a primeira vez, que é o seguinte, ele fala, quem está no céu contempla com satisfação o sofrimento de quem está no inferno. Por quê? Sem sofrer? Sem sofrer. Por quê? Porque é a justiça de Deus plena sendo feita. Aqui a justiça é sempre mais ou menos. Você nunca sabe direito se a pessoa está pagando direito pelo que fez, pelo que não fez, se está sendo justo ou se está sendo injusto. Mas no céu e no inferno vai ser tudo perfeito. Ou seja, ninguém está no inferno que não tenha recusado a Deus até o fim, e ninguém está no céu que não tenha amado a Deus. Então no céu, eu vou falar isso melhor que eu falei, eu estou explicando o céu e o inferno. Mas no céu nós amamos Deus em Deus e por Deus, e portanto só amaremos quem estiver no céu. Porque só quem está no céu é que amou a Deus e, portanto, é infundido pelo amor de Deus. E quem está no inferno recusou a Deus, portanto, não merece amor nenhum. Merece só a justiça de Deus sendo feita. Então, como a felicidade no céu é plena, ela se dá pela contemplação de Deus, pelo convívio dos santos, que é a comunhão dos santos, ou seja, por isso que no céu todo mundo se ama,
e na contemplação da justiça de Deus sendo feito no inferno. Então ele tira o parentesco. Não é que ele tira o parentesco, ele tira o amor entre o parentesco. Porque o amor entre o parentesco aqui, ele é imperfeito. Lá, e não é definitivo ainda. Por isso que ele deve permanecer. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Se meu pai virar um bandido, eu tenho que continuar aberto, eu tenho que continuar não tendo raiva dele, e continuar aberto a acolhê-lo, caso ele... Por quê? Porque ele pode morrer e se arrepender, e está no céu. Eu não sei como é que vai ser o fim dele. E enquanto está aqui, nada vai resolver. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, vigora a lei natural. Haja o que houver, eu tenho que não ter raiva e perdoar meus pais por qualquer coisa que eles me façam. Estar aberto até teatrar o convívio e ajudá-los. Mas depois da morte, que eu morri e ele também morreu, se o pai foi para o céu, o filho foi para o inferno. Se o filho foi para o céu, o pai foi para o inferno, acabou. Porque daí é definitivo. Aí a nossa família definitiva é a dos santos. No céu, todo mundo se ama. No inferno, todo mundo se odeia. O inferno é o contrário do céu em tudo. No céu, Deus nos ama, nós nos amamos, os anjos nos amam, todo mundo se ama. No inferno, os demônios odeiam as pessoas odeiam os demônios se odeiam. Então, é desgraça. Todo mundo se odeia. É o inferno, literalmente. Inferno, literalmente. Mas lá no céu daí, você está falando dos pais, mas daí o pai e o filho lá, se os dois estiverem no céu, os dois vão se reconhecer? Sim, claro. Se conhece e se amam daí como santos. Como santos. É por isso que todo mundo tem uma mãe no céu. A Virgem Maria. Ela é a nossa mãe. Derradeira. De todos. Porque nem todo mundo vai ter a mãe no céu. Mas ela está lá. Ela é a mãe. Primeira. Então, em primeiro lugar, eu tenho que chamar a Virgem Maria. Depois a minha mãe. Mesmo se a minha mãe vai para o céu. A Virgem Maria está acima, lógico. Ela é a nossa mãe. Mãe na ordem da graça. Então ninguém é órfão no céu. Todo mundo tem a Virgem Maria como mãe. Mas eu vou explicar isso melhor depois. Vocês estão adiantando as coisas. No céu, eu sou casado com minha esposa, assim, com a graça de eu ir para o céu junto com ela, nós seremos irmãos. Irmãos, tá? Todos somos Casamento é só nessa vida, tá? Depende. É por isso, inclusive, que você pode casar com outra pessoa quando a pessoa morre. Por quê? Porque o vínculo do matrimônio só existe nessa vida. Morreu, acabou o vínculo. Então aquilo que o padre fala, que até a morte do separe, está certo. É literal. Então lá em cima não tem mais nada. Até a morte separa. Ó, Vitória, exatamente, até a morte separa. Acabou, morreu, acabou o casamento. Mas Jesus responde isso. Pessoal, atenção. Jesus fala isso literalmente quando ele é indagado. Ele fala assim, mas aquela mulher casou com 5 homens. E depois no céu ela está casada com quem? Ele fala, aqui os homens e as mulheres se dão em casamento. No céu serão como anjos do céu. Ou seja, todo mundo vai ser irmão. Bom, vou voltar aqui. Capítulo 2. Né? Capítulo 2 é o juízo particular. Lembra que eu falei que existe o juízo particular e o juízo universal. Vamos falar primeiro do particular. Eu já falei aqui que é a morte. Eu já falei que todo mundo, sem exceção, sem choro, sem vela, vai passar pela morte. Eu já falei da ressurreição. Por quê? Porque, como eu expliquei que a morte é a corrupção da substância, então a substância humana, que é a pessoa humana, vai ser reintegrada no juízo final. Mas até lá existe um negócio chamado juízo particular. No juízo particular, o nosso destino eterno vai ser dado como sentença a nós. No exato instante que eu morro, no exato instante que eu morrer, Jesus estará presente diante de mim e me julgará. Então todo mundo que morre, todo mundo, Jesus aparece diante da alma da pessoa e a julga. Jesus aparece ainda que face humana, não divina. Porque só vai contemplar Deus com essa face quando for pro céu. Então, a revelação, a visão de Deus enquanto Deus é só para quem está no céu. No juízo você ainda vê ele como homem.
Você o vê como homem, até porque ele como homem nos julga. Ele como rei da humanidade. A humanidade dele é nosso rei. A realeza dele não está só na divindade, mas na humanidade também. E aí ele nos julga. E aí a hora que o filho chora, a mãe não vê. Porque daí não tem como apelar. Um juiz que sabe tudo. Não tem o que apelar. No nosso juízo particular, nós não iremos falar nada. Nós iremos ouvir. Qual é a nossa sentença e as razões para ela. E aí nós entramos no tema profundo e amplo da salvação. Quem será salvo nesse momento? Quem teve fé. O primeiro quesito da salvação é a fé. É importante falar isso, porque sempre alguém pergunta, mas e um ateu que é muito bom, que salva a criança, que dá sopa para os pobres, que ajuda os outros, etc. É uma pessoa boa, humanamente falando. Se ele não acredita em Deus, ele vai para o inferno. Por quê? Porque o céu, a salvação, é algo que nós não podemos merecer. É algo que não é humanamente merecível. É graça. Então, primeiramente, tem que ter fé em Deus. Antes de ser uma pessoa boa. Antes mesmo de começar assim, primeiro tem que ter fé. Então, o primeiro passo é ter fé em Deus. Então, quem teve fé na Santíssima Trindade, que Jesus Cristo é Deus, que se encarnou, que é pela cruz dele, que ele pagou os nossos pecados, a pena eterna dos nossos pecados, e portanto por isso nós podemos ser perdoados, que é pelo amor dele que nós somos perdoados, e tudo mais que ele disse, pode ser salvo. O segundo quesito, são dois quesitos, vamos dizer assim, mínimos, tá? Estou falando no mínimo, estou falando no máximo. Isso aí não é para a pessoa se santificar, não. Isso aí é para ela se salvar. É o mínimo. É a nota 5 para passar na prova. É a fé sincera, disso que eu falei. E o primeiro degrau da caridade. Qual é o primeiro degrau da caridade? O arrependimento sincero dos pecados mortais. Ou seja, eu não posso ter na consciência nenhum pecado mortal no momento da morte. Um pecado mortal já é suficiente para me condenar ao inferno. Essa pessoa levou uma vida santa. Em 10 minutos antes de morrer, ela cometeu um pecado mortal. Ela vai ser condenada. Matar alguém é um pecado mortal. Tem caso que a pessoa mata alguém, se arrepende sinceramente e é salva, não tem? Claro. Você vai se arrepender? Você falou que vai direto para o inferno. Se ela morrer sem se arrepender. Se ela tiver um pecado mortal, não arrependido. Tá? Pode matar rico e depois tem que estar no céu agora. Rico vai acontecer só. Se se arrependeu verdadeiramente. Mas aí que tá, Deus sabe se o arrependimento é sincero ou não. Uma coisa é arrepender dos outros, né? Uma coisa é falar que está arrependido. Outra coisa é você de fato ter se arrependido. No caso, a pessoa que é ateu, eu conheço pessoas, né? Que não acreditam que Deus fez nada. Acreditam só na ciência mesmo. Como que fica? Ela vai ser condenada. Por quê? Porque, primeiro que é uma falácia dizer que não dá para saber que Deus existe só pela razão. Dá para saber sim. Não dá para eu ter fé. A fé depende de uma infusão da graça. Ou seja, Deus nos chama. E naquele momento que Ele me chama, ou eu aceito ou eu rejeito. Em algum momento Deus chama a pessoa e ela rejeita. Então ela vai ter essa oportunidade. Em algum momento da vida. Estou rezando para isso. Nós devemos rezar uns pelos outros. Mas sempre saber que... E no caso do suicídio? O suicídio é um pecado mortal, portanto, quem se suicida e morre sem se arrepender é condenado. No entanto, às vezes tem um tempo entre o ato dela se matar e ela morrer de fato. Por exemplo, ela pode tomar veneno e demora 5 minutos para morrer. E se arrepender. Nesses 5 minutos ela pode se arrepender. Então eu nunca sei se a pessoa está no inferno. Nunca. O Padre Pio, todo mundo deve ter ouvido falar, né? São Padre Pio, ele conversava com Deus diariamente. Então se matar com um tiro na cabeça, ele vai para o inferno direto. Vai ter nem tempo, né? Se ele não tiver tempo. Por exemplo, teve um caso, o Padre Pio, como ele falava com Deus, ele sabia de muita coisa. E uma vez ele chegou para uma mulher e falou assim, eu não lembro se ele é irmão, acho que é irmão. Por que você não está rezando pela alma do seu irmão? Ela falou, porque ele se matou, padre, ele está no inferno.
Aí ele falou assim, quem disse que ele está no inferno? Ah, mas quem se mata não vai para o inferno? Ele falou, como ele se matou? Ela se jogou na ponte. Ele falou, entre a ponte e a água tem um tempo. E o seu irmão se arrependeu antes de atingir a água. E ele está no purgatório. Então reze por ele. Então, você não sabe. É rápido. Ou seja, entre a ponte e a água. Então eu nunca sei. Dá um tiro no ouvido? Talvez tenha algum minuto. Tem gente que toma tiro na cabeça, sobrevive, né? Desvia, bala. No catecismo, Oi? no catecismo da igreja, ele fala que há que se considerar alguns fatores no que diz respeito ao suicídio por conta da dependência da pessoa, do psicológico da pessoa, Consciência. essa afirmação de que necessariamente Todo pecado, para ele ser mortal, ele tem que ter consciência plena. Eu cheguei a falar isso da outra vez que eu vim aqui. Tem 3 quesitos para o pecado ser mortal. Matéria grave, ou seja, o ato tem que ser grave. Consciência plena e deliberação plena. Então, se a pessoa está com uma doença mental grave, ou está sob efeito de um narcótico e se mata sem consciência, aí não é pecado mortal. Aí ela vai ser julgada antes. Eu falei, até ela ter consciência. Até o momento que ela perdeu a consciência. É outra questão também que a gente não sabe. Se a pessoa se matou, mas estava com uma depressão tão forte que ela estava fora de si. Eu não sei. De novo, não sei. A gente tem que classificar os atos, não as pessoas. Eu nunca sei se a pessoa morreu, só está no céu. Como ele falou, Hitler está no céu ou no inferno? Não faço ideia. É fato que ele era um homem muito mau e obstinado no mal. Então pessoas assim dificilmente se convertem. Mas é possível. Eu não sei. A verdade é que nós não sabemos. Tá? Só lá no céu alguém vai saber. Quando a igreja declara alguém santo, é porque tem a certeza. Certeza que está no céu. Mas a igreja nunca declara com certeza que alguém está no inferno. Ela declara com certeza que alguém está no céu. Mas não que ela está no inferno. Embora alguns santos tenham tido revelações particulares de almas no inferno. Mas é aí que eu falei, é uma revelação particular. Deus mostrou. Não é que por uma análise você percebeu aquilo. Pela análise não dá para saber. O único que realmente está no inferno que fala na Bíblia é Judas, né? Ela não chega a falar literalmente que ele está no inferno, mas dá a entender sim. Você fala assim, seria melhor que ele não tivesse nascido. Então quer dizer que está no inferno. É o único que literalmente está. Inclusive, eu vou te contar uma história aqui agora. De novo, a nota da fé. Jesus revelou para uma santa, acho que foi Santa Catarina de Sena, que o que mais o entristeceu em Judas não foi o fato de ter traído, mas o fato de não ter pedido perdão. Ou seja, Judas achou que o pecado dele era maior que a bondade de Deus. E isso é mais grave ainda do que trair com Deus. Acontece de Pedro, que negou, mas se arrependeu, foi lá, ajoelhou, pediu perdão, voltou. E se certificou, até São Pedro é santo, um grande santo. E São Paulo também, né? São Paulo também. São Paulo estava no apedrejamento de São Lourenço. Ele foi um dos homens que apedrejou São Lourenço. Setembro, perdão. Primeiro mais. Lourenço é outro. São Setembro, exatamente. Bom, continuando. Falando então do juízo particular. Então Jesus irá nos julgar com base nisso. Ou seja, a primeira parte é fácil de entender. Se a pessoa morreu em estado de graça, ou seja, o primeiro degrau de caridade, ela tinha fé. E ela tinha um arrependimento sincero dos pecados, todos os pecados mortais, ela é salva. Porque ela morreu aceitando o amor de Deus. Crendo nele e aceitando o amor dele. O batismo não é necessário? É. Só que existe o batismo de intenção. Ou seja, se uma pessoa não é batizada, mas no momento da morte ela tem intenção de ser batizada, ela é salva pela intenção. Então, de novo, a fé é o mínimo, como eu falei. A fé e o arrependimento dos pecados, o desejo de que, se ela tivesse mais tempo de vida, ela viveria bem. O desejo sincero. Se ela tem isso, ela é salva. Só que, aí que entra a diferença em quem se santificou em vida e quem não se santificou. Por quê? Aquele que se salvou apenas no último momento, só ali que ele atingiu o arrependimento sincero, e teve um monte de pecado dentro da vida, nunca se esforçou realmente em aceitar a graça e cooperar com a graça de Deus para ir eliminando os defeitos, os vícios e abandonando a vida do pecado, ela vai ter que ser endireitada, santificada no purgatório.
E é aí que Deus vai determinar a pena. Quem é salvo foi salvo da pena eterna, mas vai receber a pena temporal no purgatório. E é aí que ela vai ser castigada no purgatório em proporção ao que ela fez. O que é comum a todos no purgatório? A todo mundo. É a mesma coisa no purgatório. 2 sofrimentos. O adiamento na união com Deus, ou seja, inteira visão beatífica. Porque o negócio é o seguinte: quando a gente está aqui nesse mundo, o corpo nos distrai. Então eu não sinto falta de Deus. Mas quando a alma se separa do corpo, ela quer Deus. Ela deseja Deus como... Imagina você 3 dias sem beber água. Ela deseja Deus como você deseja água. 3 dias com sede. Ela quer desesperadamente se unir a Deus. E no purgatório tem que fazer o quê? Esperar. É como você com sede, e Deus fala assim: você vai ficar 100 anos com sede. Você não vai morrer porque a alma não morre, mas o efeito, a dor da sede você vai sentir. Então, ou seja, você vai ficar esperando a união com Deus. Esse é o primeiro castigo. A sua alma desesperada se unir a Deus, né? Mais do que uma mãe que não vê um filho há anos, muito mais, e ela não se une a Deus, ela tem que ficar esperando. O segundo castigo é o castigo do fogo. O fogo no purgatório é para todas as almas que estão lá, tá? Ninguém escapa do fogo no purgatório. O fogo no purgatório ele é simbólico ou ele é literal, físico? Ele é literal. Ele é físico. Aí alguém pergunta assim: não entendi, como é que a alma é afetada pelo fogo físico? Ora, é natural da alma se unir à matéria. Ela não anima o corpo? Então o que Deus faz? Deus une a alma ao fogo, como se o fogo fosse o corpo dela. E nisso, nessa união, ele reativa a parte sensitiva da alma, de modo que toda a nossa sensação passa a ser dor. Pura dor. Você imagina, não é? Todo mundo aqui já queimou o dedo, né? No fogão, no fósforo. É insuportável, você vai já pôr o dedo na água. Agora você imagina aquilo no teu corpo inteiro e por dentro do dedo. O tempo todo. 24 horas por dia, sem parar. Isso é o fogo do purgatório. É igual. O sofrimento do fogo no purgatório e no inferno é igual. A diferença gigantesca é: no purgatório acaba. No inferno acaba. Professor, mas a intercessão aqui vai amenizando o tempo? Exatamente. Porque Deus quer que nós nos auxiliemos na salvação um dos outros. Então Ele quer tirar algumas almas do purgatório mais cedo, em função da oração de quem está aqui. Por isso que é tão importante rezar pelos nossos parentes, conhecidos que estão aqui morrendo. Porque você não sabe onde eles estão. Se eles estiverem no purgatório, a nossa oração é de grande valia. Porque eles não podem mais rezar por si. Uma vez que você morreu, você não consegue mais rezar por si. E nem quem está já santificado também não reza para mim. Ah, sim. Quem está lá no céu? Também não reza para mim. Reza no purgatório? Quem está no céu e quem está na terra pode rezar para quem está no purgatório. Agora quem está no purgatório é quem está sofrendo. Por isso que quem está no purgatório é chamado de igreja padecente. Não pode nem torcer para frio. Não pode. Não tem fazer. No purgatório não tem isso. Você vai ficar sofrendo. Então tem gente, deixa eu só concluir um negócio muito claro, presta bem atenção, tem gente que pensa assim: basta eu pecar e me arrepender que eu estou perdoado. Tá, só que você vai ter que pagar. Cada pecado que nós cometemos aqui, nós temos que pagar. Ou aqui na terra, ou no purgatório. Nada fica sem pagar. Jesus fala no Evangelho de Lucas, se referindo ao purgatório, ele fala assim: a pessoa, ele vai falando e fala assim: essa pessoa será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao oficial, e lá ela vai se jogar na cadeia até que pague a última moeda. Depois de pagar a última moeda, sai. Mas enquanto pagar a última moeda, não sai. Você pergunta? Em relação às indulgências, que existem as parciais, As as plenárias. Então nós podemos contar com isso. Mas eu vou explicar já a indulgência. Não é tão fácil conseguir uma indulgência assim. Tá? Vamos lá. Voltando aqui sobre o purgatório. Você falou
sobre a alma que nós oramos para as almas que estão no purgatório, faz a diferença. Nós não sabemos onde nossas almas estão. Então vamos supor, eu rezei com alguém e essa pessoa já está no céu. Qual foi minha oração aqui? A sua oração vai valer para você. Obrigada. Mas eu posso rezar não por uma alma só, posso rezar a todas as almas do purgatório. Sim. Então eu não estou identificando. Devemos, né? Pelas almas esquecidas. Agora, quando você oferece uma indulgência, é por uma alma só. Aí você pode identificá-la, ou não identificá-la. Voltando para o purgatório, tem muita coisa para falar do purgatório. A coisa é forte, viu? O Padre Pio, uma vez, ele conversou com. Ele virou com um colega dele, do convento, um outro frade, e falou assim: meu irmão se alegra. Ele, por quê, padre? Porque hoje seu pai saiu do purgatório e está no céu. Aí, que bom, vai. Daqui a pouco ele pensou assim: pera lá, padre, meu pai morreu há 40 anos. E ele é um homem bom, nunca fez nada de errado para ninguém, confessou antes de morrer, comungou. Aí o Padre Pio ficou sério e falou assim: meu irmão, diante de Deus nada fica assim, sem ser pago. Ou seja, nós não escapamos da justiça divina. Ainda que nós escapemos da justiça eterna, pela misericórdia de Deus, em função do nosso arrependimento, a justiça temporal não. Tá? Eu já vou falar já de como evitar o purgatório aqui em vida. Tá? Ou diminuir o nosso tempo do purgatório em vida. Mas vamos focar primeiro no purgatório. Então, a pena comum a todos, como eu falei, é o adiamento da visão beatífica, como eu falei, a espera, que é terrível, parece que não vai mais e o fogo. Eu falei, o fogo é para todos, e o fogo é uma pena muito forte. E não tem assim, a primeira reação humana que nós temos ao ouvir isso é pensar assim: não aguento. Mas não é que você não aguenta, o teu corpo aqui na Terra não aguenta, ele morre em 5 minutos. A tua alma não morre. Então você não tem escolha, você aguenta. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai ser obrigado a sentir. Não tem como não aguentar. Porque Deus vai te obrigar a sentir. E a sua alma não se corrompe. Ela vai sofrer igual como se tivesse no corpo, mas sem danificar. Ela não é danificada pelo fogo. Mas a dor é igual, piora. Porque, como eu falei, toda a nossa sensibilidade se converte em dor de queimadura. E é o que está queimando. Qual é a base teológica disso? De onde foi tirado isso? De toda a revelação divina dada à igreja. A tradição. Alma, queimada. Jesus fala literalmente do fogo. Literalmente do fogo. Então aí, os apóstolos também falavam literalmente do fogo. Aí, para explicar teologicamente, a igreja conhecedora da filosofia falou: é simplesmente assim. A alma, tendo a sua dimensão sensitiva, ela é unida por Deus com o fogo material, e aí toda a sua parte sensorial é reativada. Inclusive, todos os sentimentos que nós temos aqui, eles vão ser sentidos no purgatório. Aí entra as penas individuais, que eu vou falar agora. Essa é a interpretação da igreja. É a posição oficial da igreja. Oficial da igreja. É o que a igreja ensina. É o que foi ensinado na tradição. É o que está em germe na Bíblia. É o que foi ensinado literalmente na tradição. E é o que a igreja oficialmente determina como dogma. Isso aí não está aberto à discussão. É assim. Aí entram as penas individuais. Por quê? Porque não é todo mundo que pecou igual. Então, não sofremos igual. Eu falei, o fogo, pelo tempo que nós ficarmos lá, vai ser comum a todos. Mas haverá sofrimentos extras. Então, por exemplo, uma pessoa que na vida pecou muito com a gula. Como que ela vai sofrer no purgatório? Fome. Você vai ficar sentindo fome. Sem ter meios para satisfazer a fome. A dor da fome, Aí vamos supor, a pessoa, ela pega uma sentença de 200 anos de purgatório. Ela fica 200 anos com fome. Morrendo de fome, mas não morre. Tem uma santa sueca. É lógico, de Deus. É a mesma coisa, a pessoa que vive no álcool aqui, ali ele vai sofrer abstinência. No tempo que ele fica lá. Pessoa que pecou muito no olhar. Tem duas penas para quem peca muito no olhar. Dor no que se...
Você não vai ter o olho lá, mas você tem a sensação do olho, da visão. É a dor nos olhos e a visão de coisas horríveis. Isso tudo pegando fogo, né? Isso tudo pegando fogo. Ó, o que ela está falando aqui, ó, pessoal, é muito importante, eu vou explorar talvez amanhã. É muito melhor sofrer aqui do que no purgatório. Sim. Ninguém, spoiler, ninguém entra no céu sem sofrer. Ou você sofre aqui, ou você sofre no purgatório. Por quê? Porque Jesus pagou na cruz os nossos pecados. Então eu tenho que passar pela cruz também. Ou seja, se a cabeça da igreja, que é Cristo, sofreu, o corpo, também é o que São Paulo fala. Eu completo na minha carne os sofrimentos que faltam na cruz de Cristo. O que ele está querendo dizer? Que ele, sendo membro do corpo, sofre junto com a cabeça. Então a pessoa que não sofreu nada aqui vai sofrendo por ele, e é pior. Mas é aquela frase que Deus fala que ele não te dá o castigo maior que você pode suportar, então é isso aqui na terra, lá no purgatório não. Você suporta. Você vai suportar. Você vai suportar. Em todo lugar. Em todo lugar. Tá? Em qualquer estágio da nossa vida. Tá? Tu não pode se suicidar lá no purgatório. Não tem. Não dá para se suicidar no purgatório. Pessoal, vamos lá. Continuando. Alô, alô? Pessoal? Bom, aí, continuando falando, teve uma santa sueca que Deus deu a ela a visão do julgamento de uma alma, onde está descrevendo tudo isso que eu falei. O sujeito tinha morrido, ele tinha se arrependido, tinha se confessado, no leito de morte, foi salvo. Mas Jesus começou a imputar-lhe as penas do purgatório. E aí foi exatamente isso. Aí Jesus falou assim: então vamos lá, você está salvo, você se arrependeu no final da vida, eu te perdoo, mas você não se santificou. Você se poupou a vida toda. Então agora você vai receber o castigo. Não é nem injusto, é menos do que a gente merece. Né? Isso tudo. E aí vai e começa a falar. Né? Você, além do que é comum a todos, como eu falei, né? A separação da alma com Deus, né? A espera, o fogo, né? Isso tudo é pegando fogo. O homem em questão, ele recebeu a pena nos olhos, porque ele pecou muito com o olhar. Por exemplo, a pessoa que ela é muito preguiçosa, o preguiçoso ele se poupa. Ah, não, vou evitar o sofrimento. Vou evitar aqui. O que Deus faz? No purgatório ela vai ter o sentimento de cansaço o tempo todo. Como se tivesse corrido uma maratona e não descansa. Você vai se imputar. Por exemplo, uma pessoa que ela não queria ajudar os outros porque ela ficava muito isolada. Por exemplo, eu detesto falar com os outros. Eu não quero gente perto de mim. Eu quero eu sozinho, ficar quietinho. Pois ela vai ser atormentada como se estivesse num show, barulho em volta dela. Por quê? Porque é o que ela não queria. Ao contrário, a pessoa que nunca queria ficar sozinha com Deus, mas queria estar no meio do povo o tempo todo, não vai ficar sozinha. Sentimento de solidão, isolamento, que ela tanto detestou em vida. Ou seja, tudo aquilo que você mais detestou em vida e que você pecou para evitar, você vai receber lá. A pessoa pode estar num show de rock pegando fogo. Exato. Então ela vai recebendo em proporção. A duração. Olha só como é que foi o caso dessa pessoa. Jesus falou assim: a duração é lógico, é Deus que estipula, e Ele que encurta da forma como Ele acha melhor. Mas, via de regra, Ele falou assim para aquele homem: como você é uma pessoa muito apegada com a vida, você evitou muito se santificar justamente por apego à vida, e se você pudesse escolher, você ficaria aqui nesse mundo até o fim do mundo, então você vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Ou seja, proporcional ao apego. Isso aconteceu de novo em Revelação em Fátima. A Virgem Maria revelou para os 3 pastorinhos
Na época que a Virgem Maria apareceu em Fátima com os 3 pastorinhos, estava correndo a epidemia, foi em 1917, estava ocorrendo a epidemia de gripe espanhola na Europa. E aí, tinham 2 coleguinhas da irmã Lúcia, uma acho que de 12 e outra de 14 anos. E as 2 morreram de gripe espanhola. E aí elas perguntaram para a Virgem Maria: minha mãe, essas 2, onde elas estão? Aí ela falou: uma está no céu. A outra, que acho que é de 14, vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Ou seja, aquela menina de 14 anos já tinha pecado suficiente, apego suficiente para isso. E é por isso que, veja, a Virgem Maria, a primeira coisa que ela faz pegar as crianças é o quê? Mostrar o inferno. Hoje em dia é tudo uma lambança, né? Todo mundo fica querendo evitar o sofrimento dos filhos, dos netos, fica protegendo, né, as crianças, os jovens. Tem gente com 30 anos que também está protegendo ainda. E aí fica querendo evitar o sofrimento, contar as realidades da vida, as verdades da vida para as pessoas. Não, ao contrário. Quem faz isso não ama a pessoa. Porque quem ama, alerta. Por que a Virgem Maria mostrou o inferno nas crianças? Ela ama. É para vocês evitarem o inferno. Quem ama, fala a verdade. Agora, quem não ama, disfarça. Por quê? Porque quer ser gostado. Não vou falar isso aqui porque vai pegar mal. Não vão gostar de mim. Vão me achar muito isso, muito aquilo. Então a pessoa não ama, ela não tem compromisso com a verdade. Ela não tem compromisso com Deus. Claro que se a pessoa é uma pessoa adulta e não te perguntou nada, o problema é dela. Você não vai bater na porta dela: não tem que fazer. Não, é a vida dela. Agora, se a pessoa te pergunta, ou quando você tem que se manifestar, você tem sempre que ser fiel à verdade. Na verdade, não pode ser omisso. A verdade não pode. Um dos piores pecados que existe é você ocultar a verdade. Haja o que houver, doa quem doer, a verdade precisa ser dita. Ô, João, por que a gente reza a missa de 7º e 30º dia? Tem a ver com isso? Tem a ver, você está rezando pelas almas do purgatório. Na verdade, você pode rezar de 1 dia, de 2 dias. Não tem esse... Ficou uma tradição de rezar no 7º, né? Mas não é obrigatório. Na verdade, você deve... Por exemplo, em muitas congregações religiosas, tem uma regra: quando morre um padre daquela congregação, ou uma freira, você reza 100 missas por aquela alma. Isso é muito importante, isso é muito pouco falado. Por exemplo, eu vejo a cultura pagana contamina tanto a mentalidade das pessoas, né? E eu vejo, por exemplo, gente católica falando: a fulana estava com câncer, fazia 5 anos, agora morreu, descansou. Então, como é que você sabe que está descansando? Porque assim, só está descansando quem acabou de morrer, quem foi santo. Aí está no céu direto. Agora, se a pessoa não é santa, ou ela está no inferno ou ela está no purgatório. Então, do jeito ou de outro, não está descansando. Outra coisa muito importante, eu vou continuar falando depois do purgatório, mas uma coisa muito importante. Eu acabei de falar, a coisa mais importante é falar a verdade para a pessoa e ajudá-la no bem maior. Então é o seguinte: nós devemos nos amar e desejar todos os bens para o nosso semelhante. Então, se eu pudesse, eu desejaria para vocês que vocês fossem saudáveis, ricos, santos e no final vão para o céu. Mas não é possível tudo isso. Então, se eu tiver que escolher, eu desejo que vocês vão para o céu. É a única coisa que eu tenho que desejar para todo mundo, sem exceção. Então, por exemplo, está lá o avô, a avó, o pai, a mãe, o parente, com 90 anos, com metástase na UTI. Chega lá o parente e fala: você vai se sarar, você vai se curar, você vai sair daqui. Não vai. Mentira. O que você tem que falar para a pessoa? Vou trazer um padre aqui para você se confessar. Quer? Você está chegando no fim da vida. Aqui. Ó, tem que ser. Tem médico que chega num absurdo de combinar com a família e não contar o real quadro clínico para a pessoa. Não sei se vocês fazem isso ainda hoje. Eu já fazia isso. Muitas vezes a família não quer que conte. Não quer que conte. Isso é um crime. Você está tirando a oportunidade da pessoa de se converter. Todos os sofrimentos que nos advêm são oportunidades para nos convertermos. A pessoa chegou lá no médico e recebeu um laudo: 6 meses de vida. O que você tem que fazer nesses 6 meses? Se converter de Deus para Deus. Se santificar. Ou seja, renunciar tudo, fazer penitência, ou seja, se preparar para a morte. O máximo possível. Aí na cultura pagã de hoje, não vamos pensar nisso. Vamos pensar que vai curar, que vai ter um tratamento. Olha, isso aí é um desserviço que você presta à pessoa. Mas, Jonathan, tem uma coisa assim, né? Pelo menos é o que eu sinto.
A gente, quando é mais novo, seus 16, 17, 18, 20, 20 e poucos anos, você tem medo da morte. Você olha para o teu pai, olha para o teu mãe, isso aqui e tal. Mas à medida que você vai envelhecendo, você vai se acostumando com a morte, com a ideia da morte. Né? Então Deus te dá um tempo para você poder se converter. Exatamente. Né? Agora, na verdade, muita gente não tem essa consciência. Não tem. Né? Eu vejo por mim, eu tinha, né? Outra coisa. Mas hoje em dia... Deus também é muito misericordioso. Então, na maioria dos casos, Ele dá sinais. Assim como Ele falou que há sinais para os nossos tempos, há sinais para o nosso fim. Por exemplo, você está com 70 anos. Você sabe que você não vai viver mais 50. Você não pode fazer planos com... Outra coisa. Você está com 75 anos, você começa a ter uns problemas. Aí começa a agravar o diabetes, começa a agravar tal coisa, começa a surgir um problema cardíaco. São sinais. Ou seja, está chegando a hora. Deus está te avisando. Eu tenho até um padre que eu conheço, que ele já está com 75 anos, eu acho que ele é santo, ele é muito bom. E ele fala assim, olha, eu já tive câncer de próstata, eu recentemente tive um filho muito grave, eu já estou com um problema de... Ou seja, Deus está avisando, está chegando. Ele fala na missa, está chegando, e eu dou graças a Deus, está me mostrando. E é isso mesmo, é essa a nossa atitude. Ninguém ficará... E ao contrário, quanto mais apego a pessoa tem à vida, que eu falei, mas ela não ama a Deus. É esse que é o ponto, não é só a questão do castigo. O castigo é real e é merecido, e é justo. Mas o ponto principal é o amor a Deus. A pessoa que é extremamente apegada, né, com esta vida e com todas as misérias que ela tem, ela não ama a Deus. Ela ama ilusões. A pessoa que ela quer ficar aqui para sempre fazendo pecado. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Então, o pecado, por definição, ele é você trocar o certo pela ilusão. Por quê? Porque você troca por um prazer momentâneo a tua eternidade. Você faz um negócio com o demônio. Você tem aquele prazer momentâneo e você troca a tua felicidade eterna. E aquele prazer nem tão consistente é. Se você vai lá, você faz um pecado, no momento é gostoso, mas dura 1 minuto. Passa tão rápido, né? Seja o pecado que for. Ele não dá, ele não te sustenta. Tanto é que as pessoas corrompidas, todas são infelizes. Elas podem falar ricas, poderosas, mas por dentro está um carro. Tanto é que a gente não se aguenta e se mata. O próprio Hitler se matou. Chegou no final e ele se matou. É uma pessoa totalmente corrompida. Ela não se aguenta, ela não aguenta. Ou seja, nada vale a pena o que ela fez. Tudo que ela fez, tá. Você pode até conseguir juntar poder, juntar dinheiro, juntar fama. Mas vai valer a pena? Não, porque tudo castelo de areia. É tudo fumaça. Bom, voltando às penas do purgatório. A gente encerrar. Tem mais. Então tem a separação, o fogo, as penas individuais. Ou seja, na medida que você pecou, você vai colher o fruto que você plantou. Você vai sofrer na medida. Ou seja, pecou mais com os olhos, sofre mais os olhos. Pecou mais com a gula, sofre fome. Pecou mais com a indiferença, sofre com a perturbação. E assim vai. E a duração também é determinada por Deus. Pode ser encurtada ou não, pelo próprio Deus, obviamente, em função de algo que Ele já previu, que é permitido por Ele, mas que nós também participamos, porque Ele quer que nós participemos, que é o caso das orações. Inclusive, tem uma mística, que ela não foi canonizada ainda, mas com certeza é santa, chama Fula. Ela é alemã. Ela falou que Deus a revelou que no dia de fiéis defuntos, como a igreja está inteira rezando pelos mortos, Deus tira todo o sofrimento das almas do purgatório. É um dia de descanso, vamos dizer assim, das almas do purgatório, naquele dia. E muitas são salvas, são tiradas. Não, já estão salvas. Quem está no purgatório está salvo, tá? Mas são resgatadas mais cedo, assim, no dia de fiéis defuntos. Agora aquela pergunta: tem alguém triste no purgatório? Triste? Não. Não salvo. Você está
está sofrendo porque é um cachorro condenado, mas você está feliz. Porque você está salvo. Os santos falam o seguinte: se um anjo aparecesse no inferno e falasse para as almas do inferno o seguinte: daqui 5 bilhões de anos vocês vão sair daqui. Diz que todo o sofrimento do inferno se transfiguraria em alegria. Por quê? Porque sairia. O problema do inferno é: não acaba. Não termina. E é aí que você entende, e é por isso que eu digo e repito sempre, que todo católico tem que ler a vida dos santos. Por quê? Porque eles são um exemplo concreto de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Dá para você entender com base na teologia teórica. Mas quando você não vê o exemplo real, você tem aquela tentação de deixar o seguinte: eu estou achando que é impossível. Por quê? Porque eu não consigo, eu nunca vi ninguém assim. Mas quando você vê a vida dos santos, aí você vê o exemplo de quem viveu a radicalidade da obediência a Deus. E por isso eles foram preservados do purgatório. Então daí você entende, né? O santo que vai lá, São Inácio de Antioquia, que chega no Coliseu e fala assim: louvado seja Deus por esse leão que vai me comer. Eu queria que não sobrasse nada no meu corpo, mas os meus fiéis querem pelo menos um pedaço de osso para rezar. Então, Senhor, por favor, preserve um pedaço de osso do meu corpo. A preocupação dele era com os fiéis, não com ele, que ia morrer ali. E estava lá o leão comendo o corpo dele e ele rezando. Aí você entende por que os santos fazem isso. Chegam nesse livro. Aí vocês entendem a Santa Rita de Cássia que fala assim: Senhor, leve meus filhos antes deles pecarem. E dito e feito, todos os filhos já morreram jovens. E ela ficou triste? Não. Ela deu graças a Deus porque foram salvos. Aí você entende que nenhum sofrimento, nenhuma perda, que você acha que é muita perda muito grande, na verdade não é, porque você não conhece os planos de Deus. Há uma mãe que, por exemplo, perde um filho bebê. É triste? Claro que é triste. Mas e se essa criança crescesse e virasse uma pessoa má? Se ela foi batizada enquanto o bebê morreu, foi salvo. Então dê glória a Deus. Então assim, você não sabe do futuro, é Deus que sabe. Então é nesse sentido que os santos tinham isso muito claro na cabeça deles o tempo todo. E por isso eles eram tão desapegados com tudo do mundo e conseguiam ter uma entrega tão grande a Deus. É por isso que São Bernardo de Claraval, quando chegou uma moça muito bonita, com um ferimento aqui no peito, e ele foi fazer o curativo nela, ela teve que se despir para mostrar o sangue. Primeiro ele montou uma fogueira e botou a mão esquerda no fogo. Para quê? Para que ele, fazendo o curativo, ele não tivesse nenhum pensamento mau. A dor do fogo ia preservá-lo do pensamento mau que ele poderia ter vendo os seios dela. Você fala: nossa, mas é exagero, não? Não é, porque ele, de tal modo, ele não queria pecar, que ele evitava a todo custo. É até possível você fazer o curativo sem ter pensamento mau nenhum, mas ele não se arriscou. Por quê? Porque o homem prudente não confia em si mesmo. Ou seja, nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, porque se eu me exponho ao pecado, eu pego. Eu não tenho força suficiente. Né? Mas os santos também são escolhidos a dedo? Os santos são escolhidos a dedo, mas eles retribuem essa escolha com a aceitação deles. Porque Deus queria que todo mundo fosse santo. Então significa que nós não somos santos por culpa nossa. Porque da parte de Deus ele poderia. Agora, Deus não quer que todo santo seja santo no mesmo nível. Aí está. Tem um nível de santidade que é possível a todos. Mas existem níveis de santidade. Nenhum santo é igual ao outro. Tem santo que é muito mais santo que o outro. É o que diz São Paulo. Nem as estrelas do céu brilham da mesma forma. Essa hierarquia entre os santos, essa escala, aí é Deus que dá. Não depende da pessoa. Ele faz um mais santo que o outro e coloca um acima do outro. Por livre decisão dele. São Tomás até fala que é como um mosaico. No mosaico você tem uma pedra mais bonita, a outra menos, enfim. Tem um mosaico completo. As pedras não são iguais por isso. Mas é possível atingir um mínimo de santidade de todos nós. Todos nós que chegamos à idade da razão. Tá? Se você chegou à idade da razão, é possível ser santo. A prova está os santos que morreram crianças. Né? Santa Maria Gorete, São Domingos Sábio, Caraputes, né? E outros santos. Muito bem. No entanto, eu nunca posso me desesperar com os pecados que eu já cometi.
Porque senão eu peco também por vaidade e por desespero. É sempre confiar na misericórdia de Deus, pedir perdão a Ele e querer viver a caridade. Né? Daquela coisa, a pessoa também que fica muito escandalizada com o próprio pecado, ela também está vaidosa. Ela tem que simplesmente se arrepender, que nem São Pedro. Traí Jesus. Me arrependo e está perdendo tudo de novo. Não adianta ficar, por que eu fiz isso? Você fez isso porque todos nós somos falhos, somos limitados, somos cheios de defeitos. Então, na verdade, o estranho é não pecar. O nosso normal é pecar. Então, nós temos que ter paciência, inclusive, conosco mesmo. Agora, paciência não significa autoindulgência ou negligência. Né? Significa simplesmente seguir em frente quando você falha. Não ficar preso, porque é uma artimanha do demônio também. Prender a pessoa no erro passado dela. Não, você segue em frente. Tá? Porque se fosse assim também, você vê, o demônio ele brinca com as nossas qualidades. Por exemplo, uma pessoa que ela tem vocação para ser padre, ou uma pessoa que tem vocação para ser freira, ou uma pessoa que sabe muita coisa e poderia estar ensinando. O que o demônio fala? Mas você é cheio de defeitos, como é que você vai ser padre? Mas você é cheio de defeitos, como é que você vai ser freira? Mas você é cheio de defeitos, quem é você para ensinar os outros? Isso é uma armadilha do demônio. Fala, eu sou cheio de defeitos, mas se eu sei, eu tenho que ensinar. Ou se eu tenho vocação para ser padre, tem que ser. Ou se eu tenho vocação para ser freira, tem que ser. Ou seja, você tem que seguir a sua vocação, independente dos seus defeitos. É porque você comete erros, ou cometeu erros, que você vai deixar de fazer o seu trabalho. Pelo contrário, vai ser pelo seu trabalho que você vai se redimindo. Vai fazendo coisas boas. É a mesma coisa um pai. Se o filho comete o mesmo erro que ele cometeu quando era criança, ele vai castigar. Tem que castigar isso também porque está errado. Ele sabe que é errado, ele fez aquilo também. Tá bom? Mais alguma pergunta? Se alguém for para o inferno, não é possível de forma alguma sair de lá? Sair de lá. De forma nenhuma. Nem se Deus quiser, tira, mas se Deus quisesse, ele poderia tirar. Acontece que Deus prometeu que ele não vai tirar. É o que Jesus fala, é o verme que não morre, é o fogo que não se apaga. Nem se arrepender de verdade. Não pode se arrepender de verdade, é que está a questão. Porque quem está no inferno, a única forma dele se arrepender seria ele voltando a amar a Deus. Mas ele não pode amar a Deus. Ele até se arrependeria para evitar o sofrimento. Mas não porque ele fez algo errado. Só por interesse. Por interesse, exatamente. Então é óbvio que se ele pudesse voltar atrás ele faria diferente, mas não porque ele reconhece o erro dele, mas porque ele está sofrendo. Assim como os anjos não vão nunca pedir perdão a Deus. Os anjos caídos. Os anjos caídos. Eles são obstinados no mal. Inclusive no purgatório, tem esse caso também do interesse, que vai estar sofrendo. Mas no purgatório o pessoal que morreu amando a Deus. Você só vai ao purgatório se você amar a Deus. Se você não amar, você não vai. Você não vai. Você só vai ao purgatório se você morreu arrependido. Professor, por exemplo, como você já falou, a pessoa pode ficar 100 anos no purgatório. Ela pode ficar até o fim do mundo. Então, mas e aí, no final, e se o fim do mundo for antes? Não. Aí... Ela está lá no purgatório, vai ter o julgamento final. Aí vai ter que sair todos de lá, julgado, e depois volta de novo? Não. No juízo final vai encerrar o purgatório. Vai falar isso no juízo final. O juízo final encerra o purgatório. Tá? Então, a partir daquele momento, só vai ter o céu e o inferno. Aí, quem vai estar vivo na época do juízo final? Quem vai estar vivo na época do juízo final, a situação vai estar tão feia aqui na Terra, que vai ter se purificado aqui. Ou seja, ninguém escapa de purgatório. Ninguém escapa do sofrimento. Então, por isso que vocês imaginam, o mundo está ruim, não tá? Vai piorar. Vai ficar uma situação tão insuportável aqui, por exemplo, o anticristo, vai ter muita coisa. Que vai ter um estágio de corrupção tão grande que os poucos bons, porque no momento do juízo final vai ter muito poucas pessoas serão salvas. Esses poucos bons vão estar sob a escravidão dos maus. Vão ser escravos dos maus. E aí, pela escravidão deles, dos maus, eles vão se purificar. E aí os maus vão se jogar no inferno e eles vão ser glorificados. A gente tem muita coisa para falar. Tem o céu, tem o inferno.
e tem as perspectivas contrárias, né, da doutrina da igreja, que eu preciso tratar com vocês também, porque está muito disseminado na nossa sociedade, inclusive na nossa cabeça. Porque uma vez que está disseminado, as pessoas acabam aceitando como pressuposto. Ou, por exemplo, a ideia de que basta eu não matar e roubar para ir para o céu. É a coisa mais ilusória do mundo. Como se o céu fosse um direito. É o contrário, nosso lugar é o inferno. Então vai para o céu se você se sacrificar. Tá bom? Por hoje é isso. Nos encontramos amanhã no mesmo horário, no mesmo local.